popular, chegou o fim de semana e, é claro, chegou o Saber Direito Debate também. Para participar conosco hoje, está aqui a convidada, professora, advogada e pesquisadora Bruna Pinotti Garcia. A professora discutiu durante a semana sobre direitos humanos e é sobre um pouquinho de direitos humanos também que a gente fala aqui no Saber Direito Debate. Obrigada pela presença, professora, seja bem-vinda. Obrigada por toda a explicação aí durante os 5 dias que ela participou conosco. Eu que agradeço o convite do Saber Direito, o convite da TV Justiça, e agradeço aqui esse momento em que estou debatendo com você. E foi muito proveitoso, espero que para os alunos também tenha sido tão proveitoso quanto foi para mim. Tenho certeza que sim, e desde já retiro senhora, viu? Porque é muito nova para ser chamada de senhora. Professora, direitos humanos é um tema super atual, é um tema muito oportuno para a gente discutir nesse momento. Haja vista a quantidade de atos e crimes que desrespeitam diretamente os direitos humanos. Como é que os estudiosos e pesquisadores do assunto, doutrinadores dos direitos humanos, têm visto essa explosão de atos contra os direitos humanos aí? Lembrando aí do Estado Islâmico, do atentado, inclusive, ao jornal francês, porque a gente tem que considerar também, né? Como é que os estudiosos têm visto aos olhos dos direitos humanos? Olha, Carolina, é uma questão bastante complicada a compreensão dos direitos humanos vistos na prática, né? Porque para muitos pode dar uma impressão de falta de efetividade. O nosso sistema, ele aparentemente não está conseguindo alcançar um grau de proteção suficiente, porque não está conseguindo evitar determinados tipos de situações que se repetem. Então, o conflito no Oriente Médio recente já foram milhares de mortos, milhares. E o que a ONU conseguiu fazer até agora? Muito pouco ou quase nada. Ela não consegue nem entrar, a Cruz Vermelha não está conseguindo entrar no local do conflito. A gente está numa situação tão absurda, tão extrema, que está praticamente impossível lidar com aquele tipo de situação. É um pensamento extremista. É claro que o universalismo dos direitos humanos não nos permite afirmar que o único direito certo é o direito do Ocidente. É claro que nós temos que respeitar os fatores culturais, os fatores regionais, mas esse respeito aos fatores culturais e aos fatores regionais deve ser um respeito limitado à proteção mínima de direitos. E o direito à vida é a base de qualquer direito da pessoa humana. Sem a vida, ela nem ao menos pessoa é. Então, a proteção do direito à vida está muito falha. Esses conflitos armados estão num contexto extremo. A ONU não está conseguindo tomar providências, porque quais as providências que a ONU poderia tomar, né? A ONU ela poderia aplicar sanções internacionais, sanções econômicas, mas eu acho que na prática isso poderia mais prejudicar alguns dos membros da ONU, por exemplo, países que dependem economicamente do petróleo exportado por Israel, do que beneficiar em termos práticos. Mas então Israel sabe que ele não está sujeito a tantas sanções quanto deveria. A ONU está de mãos atadas, não deveria estar, mas está com medo de agir. Isso é evidente que está com medo de agir. Podemos afirmar que há uma omissão, então, independente da razão dela, mas há uma omissão da ONU? Sim, a meu ver, a ONU ela não está tendo uma participação tão ativa nesse tipo de debate quanto ela deveria estar, não está tomando o tipo de medida que ela deveria estar tomando. Agora nós tivemos também o atentado na França, né? E o motivo de todos esses atentados, de todas essas atrocidades que nós vemos, é sempre o mesmo. É a questão de falta de amor ao próximo, de você não aceitar que o outro possa pensar diferente de você. Exatamente. E conseguir conviver, né? No mesmo espaço que você. Diferenças. Então, não conseguir conviver com a crença, não conseguir conviver nem mesmo com o mínimo humor. Aqueles jornalistas estavam fazendo o trabalho deles. É claro que isso é absurdo, mas também é absurdo os milhares que estão morrendo no Oriente Médio. Cada vida perdida em decorrência dessa falta de amor que nos impede de reconhecer o outro é uma vida, sabe, desperdiçada. E, na verdade, quando eu como estudiosa de direitos humanos, eu gosto de pensar que a gente não está falando simplesmente de direito aqui. A gente está falando de um apelo à humanidade das pessoas. A gente apela para que as pessoas sejam mais humanas, a gente apela para que as pessoas tenham amor pelo próximo. Esse apelo, que é feito na ONU todos os dias em diversos discursos, é muito mais relevante
para a prática do que uma atuação punitiva. A ideia de um sistema de proteção de direitos humanos não é aquela ideia do direito de punir, de coagir. É uma ideia de vamos dialogar, vamos tentar estabelecer um parâmetro comum, mas como que se dialoga com esse tipo de pensamento, com esse tipo de defesa? Com extremistas, né? Com extremistas não se dialoga, e isso tem colocado o mundo numa situação muito delicada em termos de proteção dos direitos humanos. Mas eu acredito que, bem ou mal, essa atuação mínima é melhor do que a atuação nenhuma. Entendi, sem dúvida nenhuma. Qual o conceito, diante disso tudo, de cidadania, então, professora? Eu acredito que cada vez mais cresce um conceito de cidadão-mundo. Quando nós observamos até o funcionamento da rede mundial de computadores, a eliminação de fronteiras, essa transnacionalização, o barateamento das viagens, ficou muito mais barato você conhecer um outro país, conhecer uma outra cultura. Eu acredito que cada vez mais a gente caminha para um conceito de cidadão que não é mais apenas o cidadão do seu país, da sua cidade, é o conceito do cidadão-mundo, do cidadão que convive no planeta e que, mais do que uma preocupação em participar do processo político do seu país, tem uma efetiva participação em tornar o planeta um local melhor para se conviver, seja pela rede, promovendo discussões sobre temáticas relevantes, a interação entre pesquisadores que tem sido possível pela rede mundial de computadores, entre outras possibilidades que são viabilizadas justamente nesse contexto de globalização. Então, o cidadão, temos que tirar da cabeça a ideia de que cidadão é aquele que vota no primeiro e no último domingo a cada 4 anos em outubro. Cidadão não é simplesmente aquele que vota. Nós tivemos a própria lei da ficha limpa, já mostra que o cidadão brasileiro está se conscientizando disso, porque a iniciativa foi popular. O projeto de lei foi apresentado pelas pessoas, pelo povo. Ele chegou na Câmara apresentado pelo povo. Então, nós estamos falando num novo processo de participação popular, mas eu ainda acredito que é pouco. Por mais que eu tenha achado até questionáveis aqueles movimentos que ocorreram, o gigante acordou e vamos todo mundo para a rua, questionáveis no aspecto de promoverem uma violência generalizada, eu sou favorável do cidadão que assume uma postura crítica, de consciência crítica e pessoal, e não tem medo de manifestar isso. E isso talvez tenha a ver com esse novo conceito de cidadania na atualidade que tem sido construído. A gente pode, então, fazer um paralelo do exercício da cidadania com os direitos humanos? Tranquilo, porque um dos fundamentos dos direitos humanos é a própria questão da democracia. Os direitos humanos, eles são estruturados para conferir autodeterminação aos povos e para conferir estrutura a um sistema democrático. Em outras palavras, busca-se consolidar a democracia participativa. Uma democracia que tem uma participação do povo de verdade. Quando a Organização das Nações Unidas toma até uma providência de descolonizar os países, a providência não é para colocar uma pessoa no poder que tudo irá fazer e decidir arbitrariamente. A providência ela é feita para que todos os cidadãos retomem a sua parcela de poder. Então, direitos humanos têm tudo a ver com cidadania, porque para os direitos humanos é pressuposto lógico que o país garanta um sistema democrático de liberdades civis, liberdades políticas, entre outros direitos básicos do ser humano. Tá ótimo. Professora, eu te peço um minuto a você de casa também. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem mais discussão aqui sobre os direitos humanos. Até já. Estamos de volta e aqui comigo hoje a professora Bruna Pinotti Garcia falando sobre direitos humanos. Professora, o direito das crianças, obviamente, está totalmente ligado também aos direitos humanos. Diante disso, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho, você me falasse um pouquinho sobre a Convenção dos Direitos da Criança ratificado em 193 países. Bom, essa convenção que já está vigente no âmbito da ONU e foi ratificada por 193 países, como você mesmo falou, é uma convenção extremamente importante para a garantia dos direitos da criança. Mas essa convenção, na verdade, ela tem uma origem. Antes de ser elaborada essa convenção, nós tivemos uma declaração dos direitos da criança no âmbito da Organização das Nações Unidas, e foi a partir dessa declaração que fixou princípios para a atuação com relação às crianças que foi criada a Convenção de Proteção dos Direitos da Criança, perfeito? Então, a convenção
ela tem uma preocupação dupla. É uma preocupação de caráter material, a partir do momento que ela cita direitos da criança, direitos básicos da criança, e mais do que direitos básicos da criança, ela garante à criança os mesmos direitos que um adulto tem. Por exemplo, privacidade, intimidade, liberdade, o direito de ser ouvida. Esses direitos que são básicos de qualquer pessoa humana e que também são da criança. Então, há uma transposição para a convenção. E, por outro lado, tem o aspecto material, né? O aspecto material que criou um comitê específico para a proteção dos direitos da criança, que tem uma finalidade de verificar o cumprimento da convenção nos diversos países. Nesse mesmo contexto, passamos então das crianças para as mulheres. Também tem sido, são sempre objeto, vamos dizer assim, de discussões para proteção e tal. Como é que estão os tratados sobre esse assunto especialmente, professora? Bom, a questão dos direitos da mulher, ela passa por um processo um tanto quanto delicado. Eu vou falar uma informação que até é uma curiosidade. Não sei se você sabe, mas o tratado internacional que mais sofreu reservas no mundo inteiro é a Convenção da ONU para a Proteção dos Direitos da Mulher. É mesmo? Sim. E por quê? Porque a maioria dos países, considerando que os países da ONU são muitos países que têm a tradição da mulher como uma condição de submissa, eles se recusam a assinar aquele tratado e eles fazem reservas. Por reservas, para os colegas que estão acompanhando, eles dizem, esta parte do tratado eu não vou cumprir. Eles fazem esse tipo de reserva porque eles entendem que eles não podem, de fato, garantir uma igualdade de direitos para as mulheres, porque a própria cultura dos seus países não garantiria esse tipo de igualdade. Isso a gente percebe em países, principalmente do Oriente. Então, a postura de conferir realmente igualdade aos direitos da mulher, ela tem sofrido diversas reservas. E ainda há muitos muito que caminhar e que evoluir nesse sentido. Assim, vamos lembrar alguns anos atrás, não sei se... Eu não recordo o nome da mulher, mas era uma mulher de um dos países do Oriente Médio e ela queria palestrar sobre a violência que ela estava sendo submetida e quando ela chegou na Assembleia da ONU não deixaram ela palestrar porque acharam que ia ser ofensivo para o líder de tal país que ia estar lá presente. Então, a própria ONU, talvez ela não entenda ao certo como que ela vai lidar com esse multiculturalismo. Ao meu ver, a mulher, como pessoa humana, precisa ter exatamente o mesmo grau de igualdade em direitos. É um desafio para os direitos humanos isso, é um desafio para a mulher. É um desafio para a mulher. Eu cito uma campanha da ONU, atualmente, que tem ganhado assim, muito destaque. Até a embaixadora da ONU para a proteção dos direitos da mulher hoje é a Emma Watson, aquela atriz que fez a Hermione no Harry Potter. E ela fez um discurso muito comovente na Assembleia da ONU no ano passado. E depois desse discurso comovente, no qual ela disse que ela era uma das poucas escolhidas que tinha alguma sorte de ter igualdade, de ter, não ter sido maltratada por ser mulher, e tece todo um processo histórico da mulher e vira e fala assim que o principal papel de proteção da mulher é do próprio homem, e a campanha He for She, ele por elas. E depois desse discurso, ela sofreu diversas represálias na internet. Diversas. E não são raras as manifestações que nós vemos na rede, que é um absurdo achar que mulher realmente é igual a homem. E esse tipo de situação que veio nesse discurso de ódio da rede gerou, na verdade, uma boa repercussão para o discurso. A campanha ela alçou novos rumos. Então, a gente tem acompanhado a ONU tendo iniciativas na área. E o engraçado também, a gente tem a Convenção Interamericana na área, foi assinada aqui no Brasil, a Convenção de Belém, foi assinada na década de 90. Então, não faz tanto tempo assim, que é a Convenção para punir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher. São situações que nós não podemos dizer que estão resolvidas. Então, me surpreende quando eu vejo alguém virando e falando que não há necessidade de uma Lei Maria da Penha. Como que não há necessidade? São poucas as mulheres que estão numa condição de pleno exercício das suas liberdades, pleno exercício de todos os seus direitos mínimos e que recebem, de fato, um tratamento igual. Sem dúvida nenhuma, você tocou num ponto importantíssimo. É realmente difícil lidar com esse multiculturalismo, né? Com essa diversidade de crenças. Então, é um desafio, talvez, por muito tempo ainda. Eu penso que é um desafio que é eterno, como todo desafio de implementação dos direitos humanos. A verdade é que direitos humanos, eles não se
aplicam efetivamente do nada. Cada direito humano ele está sempre envolvido num processo de constante luta por cada um deles. E se a gente afrouxa nesse processo de luta, sempre tem alguém querendo coagir a diminuir esses direitos, né? Direitos que não existe direito 100% conquistado. Na verdade, a gente sempre está lutando por cada um deles para que eles permaneçam garantidos e permaneçam eficazes. Sem dúvida. Outro ponto importante de discussão, que está totalmente ligado também aos direitos humanos, é a questão do respeito aos presos e a outras pessoas ou outras particularidades. O Brasil, se não me engano, é um dos principais países que sofrem, que recebem, na verdade, que sofrem denúncias, na verdade, né? Que sofrem denúncias por desrespeito aos direitos dos presos, não é isso? Sim. Na verdade, qualquer relatório, e isso é muito comum, os conselhos, em geral, da Organização das Nações Unidas, promovem esses estudos, esses relatórios. Qualquer relatório direcionado ao Brasil trabalha com, nossa, realmente o Brasil cresceu em direitos humanos nisso, aquilo, mas o direito prisional continua tão ruim quanto sempre foi. E me parece que em 2009 a ONU apresentou recomendações ao Brasil para que se comprometesse a adotar medidas de combate à tortura, não é isso? Condições prisionais, proteção aos defensores de direitos humanos, que também sofrem represálias, né? Como você mesmo acabou de citar, e aprimoramento do sistema de justiça. Depois disso, houve alguma mudança significativa? Isso vem sendo cumprido de fato? Olha, eu acho muito elogiável o papel que o Conselho Nacional de Justiça tem desempenhado nessa área. Que é um órgão que tem feito o controle do Poder Judiciário. Então, penso, em termos de melhor aplicação da lei, nós estamos falando numa melhoria. Eu não sei se o Poder Executivo realmente está tomando providências para que a gente tenha uma melhora substancial nessa questão. Porque precisamos construir mais presídios. Precisamos construir estrutura de regime semiaberto, porque é um absurdo você estabelecer no Código Penal 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto, a pessoa sai do fechado e vai direto para o aberto porque nunca tem vaga no semiaberto. Se a ideia é o processo de reeducação, então precisa ter vaga no semiaberto. Não tem. Isso daí é questão básica, estrutural, e a gente não tem. E quando há esse tipo de orientação por parte da ONU, o Brasil deve contraprestação à organização? Sempre o Brasil deve. Estamos fazendo, não estamos fazendo? Quais são os problemas? Aliás, eu diria que em muitos casos que foram levados, principalmente no âmbito da OEA, para a Comissão Interamericana e para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, eles ficam perguntando justamente isso. Olha, a gente decidiu que você tomou essa postura incorreta quanto ao tratamento dos direitos desses detentos. É muito comum com relação a casos de desaparecimento ou crimes que foram cometidos por policiais e foram colocados embaixo dos tapetes, entre outras questões. Então, nós temos menções, a ONU tem a responsabilidade de fiscalizar, mas eu não acho que a situação do Brasil seja grave a ponto de gerar represália internacional, que é reservada a casos extremos. Mas sim, as cobranças são muitas, e um relatório internacional dizendo que você não está cumprindo uma diretriz dessas é desmoralizante para o país. Então, a principal questão que o sistema internacional trabalha é desmoralizar um país por não atender essas questões. Agora, sem sombra de dúvidas, a gente tem que mudar a nossa cultura. Porque eu aposto que não seriam poucos os movimentos condenando um governante que tirasse uma verba da saúde, da educação e colocasse para construir um presídio. E eu virar e falar assim, não, que absurdo, como assim? Podia estar construindo um hospital, podia estar asfaltando rua, podia estar fazendo estrada. Ligado ao necessário processo de ressocialização. Até a questão o Estado não é um gigante com recurso financeiro ilimitado, né, Carolina? O Estado tem um limite, é óbvio que o Estado tem um limite. E o Estado, para ele investir numa coisa, ele precisa tirar o investimento de outra. Se ele precisa tirar o investimento de outra, a questão no Brasil a escolha já está feita previamente. Sempre que eu tiver alguma coisa para escolher em detrimento do aperfeiçoamento do sistema prisional, eu vou escolher outra coisa. E isso tem transformado o sistema prisional brasileiro num dos sistemas mais falhos do mundo. É um dos sistemas mais falhos do mundo. Tá ótimo, professora. Mais um minutinho a você de casa. Daqui a pouco tem o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Até já.
Já voltei comigo hoje falando sobre direitos humanos, a professora Bruna Pinotti Garcia. Professora, entrando um pouco então no âmbito da homofobia, eu tenho alguns dados aqui que eu gostaria que a senhora comentasse para mim, que em 2011 foi publicado o relatório sobre violência homofóbica no Brasil. Em 41,9% dos casos, a própria vítima fez a denúncia. E em 26,3% dos casos, o denunciante não conhecia a vítima anteriormente. Como é que está essa questão da violência homofóbica nos dias atuais? Aos olhos, claro, dos direitos humanos e o que os direitos humanos têm feito nesse sentido. E outro ponto em relação a isso é sobre a discriminação no âmbito institucional. A OIT tem algum papel importante, fundamental, para que essa discriminação homofóbica no âmbito institucional não aconteça? Bom, a questão do reconhecimento da diversidade sexual como um direito tem passado por um processo complexo no âmbito das organizações internacionais. Eu não nego, tanto é que nós temos países que ainda criminalizam o homossexualismo, a homossexualidade como crime. É crime. Claro, é crime. Se é crime para eles, imagine eles aceitarem um tratado internacional estabelecendo a plena igualdade de gênero. Sem dúvida alguma, nós estamos falando num grupo vulnerável. A proteção da diversidade sexual é uma medida necessária. O que nós temos na atualidade? No âmbito da Organização das Nações Unidas, nós temos algumas resoluções da Assembleia Geral. Não existe um tratado internacional firmado para a proteção desse tipo de direito. A gente tem resoluções. Resoluções que vão direcionar, dizer que é necessário respeitar a diversidade. Temos relatorias, entre outras questões. No âmbito da Organização dos Estados Americanos, nós temos uma atuação um pouco mais forte, porque nós já temos uma convenção que foi elaborada justamente voltada para punir todo tipo de discriminação. E essa convenção, ela já foi assinada pelo Brasil, ainda não foi votada esse tratado internacional no Congresso Nacional, então ainda não foi incorporado ao ordenamento interno, mas a gente já tem um documento que foi redigido, uma convenção, já é alguma proteção. Mas é claro que a proteção da diversidade sexual, ela passa por diversas situações. Os dados estatísticos que você trouxe mostram uma coisa que muitas vezes a pessoa pratica de maneira gratuita a violência sem nunca ter visto aquela pessoa, pelo simples preconceito, essa mania incurável que a gente tem de querer se envolver e querer discriminar o outro pela opção sexual que foi feita por ele. Isso é absurdo, não pode ser aceito. Pessoas têm liberdades quanto à escolha que elas façam sexualmente, e essa liberdade não pode gerar um tipo de discriminação. Só que é inegável que isso tem gerado discriminação. Eu diria que principalmente, talvez nem tanto para o homossexual ou para a lésbica, mas para o transexual, a questão da discriminação é complicadíssima. Principalmente a discriminação no espaço de trabalho. Quantos transexuais não acabam se vendo obrigados a se submeter a uma condição de prostituição, justamente porque não encontraram um espaço de trabalho em lugar nenhum. Né? É só para sobreviver, porque eles não encontraram ninguém que fosse receptivo ao tipo de condição que eles possuem. Então, sem sombra de dúvidas, Carolina, é necessário conferir uma proteção especial. No espaço de trabalho, práticas atentatórias, discriminatórias pela simples sexualidade que a pessoa possua, são práticas que caracterizam assédio moral. Assédio moral gera dano moral, inclusive dano moral a ser indenizado pela própria empregadora. E a OIT coloca esse tipo de prática como práticas de assédio moral. E agora, só um breve comentário em relação a essa estatística. Me parece que as pessoas têm começado a se atentar e a se preocupar, porque uma pessoa, um terceiro, né, que viu a discriminação e denuncia sem mesmo conhecer a vítima, me parece que as pessoas têm tomado para si essa preocupação, esse cuidado? Se tem a ver com a própria questão da gente estar falando abertamente sobre isso, com a própria questão da represália expressa estar diminuindo, de ser mais comum você ver um casal se assumindo e tudo mais. Não sei se é por isso... Ou da própria conscientização, talvez? Eu acredito...
eu vejo de uma maneira muito otimista essa questão no Brasil, porque eu acho que a gente tem melhorado muito, não tem comparação o parâmetro de anos atrás com o de hoje. As pessoas se posicionam para defender e está ficando cada vez mais claro que aquele que discrimina é a exceção da exceção da exceção. Porque a maioria das pessoas, independentemente da crença, independentemente da cultura, quer conviver em paz com o próximo, quer conviver bem e não quer se meter no que o outro escolhe para a sua vida, para suas opções, o parceiro que o outro escolheu, isso é da conta de cada um. Bom, o nosso papo estava ótimo, mas eu quero encerrar ainda falando do livro de autoria da nossa professora convidada da semana, que é o Manual de Direitos Humanos, que ela escreveu junto com Rafael De Lazari, não é isso? Sim. Que também já participou conosco aqui no Saber Direito. Professora, você trata dos direitos humanos de forma geral, você especifica, qual é o foco do seu livro? Bom, o Manual de Direitos Humanos, ele tem por foco propiciar ao acadêmico, ao operador do direito, um conhecimento mais amplo possível dentro dos direitos humanos. Então, a gente aborda tudo. O livro ele se divide em 5 partes: teoria geral dos direitos humanos, aspectos históricos e filosóficos, os direitos materiais, a questão dos sistemas de proteção no âmbito nacional e os sistemas de proteção no âmbito internacional. Tudo isso é detalhado. Nós fazemos levantamento de jurisprudência de comissão, jurisprudência de cortes. Tentamos ao máximo, com esse trabalho que foi feito com tanto carinho ao longo de muito tempo, trazer para o operador do direito o acesso a um conteúdo sistematizado de direitos humanos que, a meu ver, e a do professor Rafael, estava faltando. Nós não tínhamos um livro sistematizado de direitos humanos. A gente ofereceu essa proposta e, graças a Deus, tem dado muito certo. Nosso livro já foi para a 2ª tiragem na 1ª edição e estamos agora com a 2ª edição confirmada, deve sair no início desse ano. E, juntamente com o manual, sairá pela própria editora o Revisaço dos Direitos Humanos, também abordando questões no âmbito dos preparatórios para concursos dentro dos direitos humanos. Então, uma vitória, né? Porque falar sobre direitos humanos e vender com direitos humanos no Brasil, ter um livro que seja reconhecido nessa área é fantástico. E a gente tem a felicidade do manual estar sendo muito bem recebido pela comunidade acadêmica. Quem tiver interesse em se aprofundar em direitos humanos, modéstia à parte, é um excelente livro para se adquirir. E para escrevê-lo, quais foram as suas principais fontes de inspiração? Quem foi? Sim, olha, eu tive várias fontes de inspiração para escrever esse livro, porque minhas principais fontes de inspiração são filosóficas, então eu sempre li muito de filosofia. O 2º capítulo, dá para reparar que ele é bem forte em filosofia. Li muito Santo Tomás de Aquino, li muito Aristóteles, li muito Maritain, li muitos pensadores. Mas sobre direitos humanos mesmo, eu acredito que a gente tem alguns nomes aqui no Brasil que qualquer interessado da área vale a pena ler. Vale muito a pena ler a professora Flávia Piovesan. Tem livros fantásticos na área. Vale muito a pena ler o professor Fábio Comparato. Excelentes livros. O professor Antônio Augusto Cansado Trindade, é fantástico o trabalho que ele faz, é uma excelência em termos de jurisdição internacional. Eu gosto muito do Norberto Bobbio também, que trabalha com a questão do dimensionamento dos direitos humanos de uma maneira muito peculiar. São todos autores que eu posso dizer que me inspiraram a escrever e que tinham fantásticas obras sobre temas específicos na área dos direitos humanos, e essas obras elas encontram-se citadas no manual porque não tem como a gente falar sobre direitos humanos sem falar nesses nomes e no papel que eles têm desempenhado na defesa dos direitos humanos no Brasil, né? Professora, e a gente realmente encerra agora, ouvindo de você o seguinte: quais são as principais expectativas aí para o rumo dos direitos humanos diante de uma realidade tão cruel, muitas vezes? Olha, Carolina, eu acho complicado de se dizer, né? Eu acho que tudo é sobre você querer enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Eu sempre enxergo o copo meio cheio, sempre. Eu sou uma pessoa otimista. Sempre. Eu acredito que aos poucos nós percebemos diversas melhoras. Eu acredito que é possível ter esperança na realização de uma maior proteção aos direitos humanos. Eu tenho esperança de que a gente está passando por um cenário de ampliação da proteção, em que pesem as mazelas que ainda acontecem. Sempre é bom a gente pensar no que a gente já conquistou. Talvez parar de pensar no que está muito ruim e pensar no que a gente já veio
o que já foi feito. E o tipo de evento que acontecia com frequência, vamos pensar que em décadas nós tivemos 2 guerras mundiais, e há quantos anos a gente, bem ou mal, vive numa paz global? Claro que tem conflitos, claro que tem guerras, mas a paz global tem sido mantida, que é a finalidade para a qual a ONU foi criada. Então, eu sou otimista. Eu acredito que, aos poucos, a ONU vai ampliar ainda mais a proteção conferida. Aos poucos, a OEA também vai ter uma atuação ainda mais intensa, já é uma atuação muito intensa, que os sistemas regionais como um todo vão se consolidar. Mas é uma questão de otimismo, não acredito que seja um cenário para hoje, porque essas mudanças nos direitos humanos, elas são quase imperceptíveis, né, na prática. Mas, aos poucos, eu acredito que a gente está evoluindo e eu prefiro ser otimista e acreditar que a gente tem expectativa de uma proteção mais ampla. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Muito obrigada a você de casa pela companhia de sempre. E não se esqueça, qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você pode acessar nosso site, acompanhar os programas da casa e assistir ao Saber Direito Debate também pela internet, tvjustiça.jus.br. Te vejo de novo semana que vem. Até lá, tchau!